Olá! Continuando nossa preparação de noções de probabilidade estatística para o concurso do Banco da Amazônia, vamos neste vídeo falar sobre mais um tópico do edital. Quero ressaltar que o conteúdo aqui estudado serve também para outros concursos que tenham o mesmo conteúdo cobrado. Você aprenderá aqui sobre frequências absoluta e relativa e também sobre frequências acumuladas, com questões da banca Sesgran-Rio. Neste vídeo ainda terá um bônus, pois ensinarei como construir as distribuições de frequência. Para ajudar no acompanhamento da aula, vocês têm o link para o material em PDF na descrição do vídeo. Também quero destacar que o conteúdo dessa aula não vai ter mapa mental, porque estará junto com o da próxima aula, no próximo vídeo. O nosso tema principal do vídeo é falar sobre frequências, e acredito que para isso é importante saber o significado de uma distribuição de frequência. Uma definição possível é que ela é uma série estatística que representa um conjunto de dados para variáveis quantitativas através de uma tabela. Vou explicar isso melhor para vocês. Quando ele fala que é uma série estatística, naturalmente ele está dizendo que você tem relação entre variável. Então, na verdade, você faz uma pesquisa e vai descobrir quantas vezes cada valor apareceu. Só que esse conjunto de dados que vai ser representado necessariamente é uma variável quantitativa. Se você não sabe ou não se lembra o que é isso, temos no nosso vídeo anterior uma explicação mais detalhada sobre isso. Mas aqui eu posso relembrar rapidamente. São aquelas variáveis onde a resposta esperada é um número que representa quantidade. Isso vai ficar mais claro com exemplos já aqui na sequência. Mas antes disso, se eu estou representando através de uma tabela, e uma tabela é formada por linhas e colunas, que eu também vou mostrar daqui a pouco, então você tem aqui a chamada distribuição de frequência. Vamos a exemplos e aos tipos de distribuição que existem, que tenho certeza que vai ficar mais claro para vocês. Dê uma olhada nesse exemplo. Se vocês vão perceber que ele é formado por colunas, uma das colunas representa o número de talões de cheques, 0, 1, 2, 3 e 5, e a outra coluna ele chamou de frequência, 40, 50, 70, 30, 10 e 200. E é formado por linhas, cada linha representando ali uma associação de valores. O 0 com 40, 1 com 50. Então, isso por si só já é uma definição de tabela. Agora, quando essa tabela é usada para representar valores de variáveis quantitativas, então ela é chamada de distribuição de frequência. Quando você pesquisa quantos talões de cheque cada cliente pediu em certo período, esse resultado é um número que representa quantidade, exatamente a definição de variável quantitativa. Na primeira coluna, temos exatamente os valores possíveis. E na segunda coluna, o que realmente nos interessa principalmente aqui nesse vídeo, a frequência em que cada valor ocorreu. Então, é uma definição bem simples. A ideia aqui é contar quantas vezes cada resultado aconteceu. Como é que eu leria aqui essa tabela? Eram 200 clientes de um banco e estávamos analisando a variável número de talões de cheques. Então, nós vimos aqui que 40 desses 200 clientes simplesmente não pediram talões de cheque, quantidade 0. Que 50 desses 200 clientes pediram 1. Que 70 pediram 2. Que 30 pediram 3. E que 10 pediram 5. Okay? Então, essa primeira coluna a gente chama de variável. E a segunda coluna, que seria o número de clientes, ele já chamou aqui de frequência. Então, aqui é que nós vamos trabalhar principalmente hoje. Mais dois detalhes. Primeiro, vamos entender que há dois tipos de distribuição de frequência possíveis. E segundo, ao final da aula, no último tópico, eu vou ensinar como construir essa distribuição. Porque pode ser que seja pedido, já que no edital também está previsto tabelas. Então, eu vou mostrar aqui os tipos de distribuição que existem. Não vou ensinar agora a construir, para a gente priorizar antes cada tipo de frequência, tema principal da aula.
Vamos então resolver questões da Cesgran-Rio e depois eu ensino a vocês como construir cada tipo de distribuição. Pois bem, um tipo de distribuição é esse que está aqui, é a chamada pontual. Característica: cada linha é representada por um único valor possível de variável, ou é 0, ou é 1, ou 2, ou 3, ou 5. Mas existe ainda a possibilidade de que cada linha não seja representada apenas por um valor, mas por uma faixa de valores. Então, continua sendo variável quantitativa, que é a faixa salarial, menos de 1.000, maior que 1.000 e menos 2.000 e assim por diante. Lembrando que essa primeira coluna é a variável. E a segunda é a frequência. Aqui já escrevi frequência absoluta, mas não expliquei o que é isso ainda, então aguardem. Vamos ver isso na sequência. Mas o fato é, quando você tem faixas de valores representando cada linha da variável, você diz que essa é uma distribuição por intervalo. Também vou ensinar a construir. Mas na sequência vamos aprender efetivamente a trabalhar com essa coluna aqui, que é a coluna das frequências. Quantas vezes cada valor ocorreu, ou quantos valores nós temos em cada faixa de variável. Nesse exemplo, podemos dizer, então, que se eram 20 funcionários, 6 deles tinham salário menor que 1.000, 7 deles tinham salário maior que 1.000 e menor que 2.000, 5 deles maior ou igual a 2.000 e menor que 3.000, e 2 deles maior ou igual a R$3.000. Dos exemplos anteriores, acredito que já tenha ficado claro para vocês o que são frequências, A coluna de cada tabela, que vai representar a quantidade de elementos em cada classe da distribuição de frequência. Só que nós vamos discutir aqui e aprender 4 tipos de distribuição. A princípio, eu vou só ler a definição, não vai ficar muito claro provavelmente para vocês. Na sequência, nós vamos fazer um exercício e lá eu vou fazer todas elas relembrando de novo o significado e aí, claro, vocês vão entender mais facilmente. Mas eu quero fazer a leitura inicial para pelo menos já dar um panorama do que será. A primeira é a frequência absoluta. Ela simplesmente representa a quantidade de elementos em cada classe. Já era aquela segunda coluna dos exemplos que nós acabamos de ver. Frequência relativa. Relação entre a quantidade de elementos da classe e o total. Nós vamos fazer um cálculo aqui, linha a linha, onde a gente vai dividir cada frequência absoluta pelo total. Frequência acumulada. Você vai somando os valores que são daquela classe com as classes anteriores. Vou mostrar daqui a pouco no exemplo. E a acumulada relativa é você partir dos valores da acumulada e dividir cada um pelo total. Se você não entendeu, não se preocupe, vai entender aqui já na sequência. Peguei aqui uma questão já da banca Cesgran-Rio e nela eu vou conseguir explicar melhor todas as frequências que nós falamos aqui anteriormente. Bom, essa tabela também eu já usei como exemplo para mostrar o que era uma distribuição por intervalo, mas vale a pena discutir aqui rapidinho de novo. Mas antes vou fazer a leitura da questão. A tabela a seguir apresenta a frequência absoluta de faixas salariais mensais de 20 funcionários de uma pequena empresa. Então, nós temos a primeira coluna de variável. Foi pesquisada a faixa salarial. Então, nós temos aqui intervalos. Menor que 1.000, maior ou igual a 1.000 e menor que 2.000. Maior ou igual a 2.000 e menor que 3.000, maior ou igual a 3.000. E já foi feita aqui a distribuição de quantos valores nós temos em cada classe. Então, daqueles 20 funcionários, 6 ganhavam menos que 1.000, 7 mais ou igual a 1.000 e menor que 2.000, 5, um salário maior ou igual a 2.000 e menor que 3.000, e 2, um salário maior ou igual a 3.000. Isso já é a nossa frequência absoluta. O que o exercício quer? A frequência relativa de funcionários que ganham mensalmente menos de 2.000 é D. Bom, ele quer a frequência relativa. Então, o que eu vou fazer aqui é construir uma coluna de frequência relativa. Às vezes, determinado autor representa por um símbolo ou por outro. Eu vou chamar de F minúsculo R de relativa. E vou pôr um izinho para dizer que ele é de cada classe. Classe 1, classe 2, classe 3, indicado pelo índice I. E aqui eu vou acrescentar os valores que eu vou obter a partir do significado da frequência relativa. E aí, antes de resolver, eu vou voltar aqui no nosso slide anterior para a gente ver a definição de frequência relativa mais uma vez. Frequência relativa. Relação entre a quantidade de elementos da classe e o total de
elementos. O que significa isso na prática? Significa que eu vou pegar cada valor de frequência absoluta e vou dividir pelo total, que é 20. Por exemplo, na primeira classe, 6 dividido por 20. Gente, aqui nós vamos ter que trabalhar com números decimais. Se você tem um pouco de dificuldade, nós temos um vídeo aqui no canal, vou deixar a descrição, o link na descrição também, onde eu explico como fazer cálculo que envolve números decimais. Ah, mas não tem número decimal aqui? Mas a resposta terá. Mas como é um primeiro exemplo, eu vou fazer pelo menos esse. Como é que eu faria 6 dividido por 20? Bom, 6 já é menor que 20, então eu colocaria um 0, e acrescentaria um 0 aqui no 6. Agora ficou fácil, né? Aqui vou ter 3. 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 2 dá 6. Subtraio esse resultado, deu 0,3. Bom, só que o que esse 0,3 representa? A frequência relativa dos que ganham até 1000. Certo? Ou menos que 1000. Ele quer menos que 2000. Então eu vou continuar. Se eu pegar o 7 e dividir pelo total, que é o conceito de frequência relativa, 7 dividido por 20 vai dar 0,35. Gente, aqui eu não preciso continuar, vocês vão entender por quê. Ele quer os que ganham menos de 2.000. Cuidado, não é 0,35. 0,35 ganha entre 1.000 a menos de 2.000. Mas quando ele simplesmente fala que ganham menos de 2.000, qualquer valor abaixo serve, inclusive os que ganham menos que 1.000. Então, o que ele queria aqui? Que você somasse esses dois valores. Vocês vão ver daqui a pouco que isso, de certa forma, já é o conceito de acumulada. Mas eu não quis fazer ainda por esse caminho, porque eu achei que aqui seria mais simples. Como eu quero menos de 2.000 e menos de 2.000 engloba essas duas faixas, então bastaria somar 0,3 mais 0,35, que vai dar 0,65. Gente, este é o gabarito. O gabarito esperado aqui está na letra D. Frequência relativa dos que ganham menos de 2.000, 0,65. Embora o exercício esteja pronto, eu vou aproveitá-lo para poder explicar detalhadamente todas as frequências. Então, nós vamos completar as demais que nós não precisamos aqui até agora, mas também vou estender a tabela para calcular os demais. Para facilitar, já estendi aqui o espaço da tabela e vou fazer de outra cor, para que fique bem claro, porque o que eu estou fazendo daqui para frente não é mais para resolver esse exercício, que está pronto. É só para explicar coisas que são importantes e que podem cair no concurso de vocês. Então, para começar, deixa eu só escrever que essa aqui é a frequência relativa. Não é legal colocar só símbolo, não. Então, essa aqui é a frequência relativa e nós vamos continuar. Fizemos já o 6 dividido pelo total 20, o 7, agora vamos fazer o 5. 5 dividido por 20, que é igual a 0,25. Depois o 2. 2 dividido por 20, que é igual a 0,1. É legal na estatística você igualar as casas decimais. Então, na verdade, o 0,3 eu vou pôr como 0,30 e o 0,1 vou colocar como 0,10. O que mais que é importante? Quando eu somar todas as frequências relativas, tem que dar 1, porque 1 é o total. Então, 0,30 mais 0,35 mais 0,25 mais 0,10 dá exatamente 1. Isso é um indício que a gente deve sim ter feito tudo certo. Outra observação importante. A frequência relativa, muitas vezes ela é transformada em porcentagem, meio que diretamente. Então, pode ser que algum exercício, embora fale relativo, te dê opções em porcentagem. Eu quero mostrar como é simples. Então, esse 0,30, por exemplo. Se eu quiser transformar em porcentagem, é só multiplicar por 100, que equivale a andar 2 casas para a direita. Então, ele se tornaria 30, mas se tornaria 30%. O 0,35, mesma coisa, eu andaria 2 casas, viraria 35 mais 35%. O 0,25 se tornaria 25%. E o 0,10 se tornaria 10%. Perceba que a soma agora vai dar 100%, que é o total. O que significa também que eu acho que essa interpretação pode ser cobrada? Eu tinha, então, poderia dizer já de início, pelo próprio enunciado, que eu tinha 6 funcionários com salário menor que 1.000. Agora eu posso dizer que 0,30 ou 30% dos funcionários tem salário menor que 1.000. Posso dizer que eu tinha 7 funcionários com salário maior ou igual a 1.000 e menor que 2.000. Com o cálculo feito, eu vou concluir que 0,35 ou 35% dos funcionários
tem salário maior ou igual a 1.000 e menor que 2.000. 5 funcionários com salário maior ou igual a 2.000 e menor que 3.000 seria 25% deles. E, finalmente, 2 funcionários com salário maior ou igual a 3.000, que representa 10%. Vamos entender um pouco melhor agora o que é frequência acumulada. Pela definição, total de elementos até a classe analisada. Vamos aprender no exemplo. Vou acrescentar aqui uma coluna de frequência acumulada. Às vezes é chamado de FAC de acumulada. Às vezes é só o F maiúsculo, alguns autores já consideram que é acumulada. Tá? Isso varia. Mas o importante é que é o seu significado e como calcular. Então, a frequência acumulada é quantidade de valores até aquela classe. Então, vamos pensar aqui. Primeira classe de variável, menor que 1.000. Quantos funcionários têm salário menor que 1.000? A minha frequência absoluta, 6. E quanto eu já acumulei até aqui? Apenas o 6, porque eu não tenho nenhuma classe anterior a ela. Então, a frequência acumulada aqui, naturalmente, já seria 6. Ah, mas então ela é igual a absoluta? Só na primeira classe. Por quê? Agora, o que nós queremos seriam aqueles valores, ou aqueles funcionários que têm salário até 2.000. Que seriam os 7 que têm maior ou igual a 1.000 e menor que 2.000, mais os 6 que tinham menor que 1.000. Então, esse é o detalhe, eu acumulo com o que eu já tenho. Então, na verdade, aqui seria 6 mais 7, que vai ser igual a 13. Na próxima classe, eu quero saber quantos têm salário até 3.000. Engloba os 5 que tem entre maior ou igual a 2.000 e menor que 3, mais os 7, mais os 6. Só que da maneira mais prática de fazer. Porque os 6 e os 7 eu já tinha acumulado, já tinha dado 13. Então, basta agora eu somar esse 13 mais os 5 da própria classe. Ou seja, o acumulado aqui será 18. E na última classe, eu pego os 18 que eu já tenho acumulado e somo com os 2 da classe, que vai dar 20. Observação importante. A última frequência acumulada tem que ser igual ao total. Por quê? Maior ou igual a 3.000. Quantos eu tenho até 3.000? Todos. Se ele limita a última classe, então, na verdade, todos estão abaixo dele. E esse todo é exatamente o total que nós tínhamos, nesse caso, o 20. Então, a nossa coluna de frequência acumulada, a primeira eu copio da própria frequência absoluta, 6, e a partir daqui eu vou somando com o próximo. 6 mais 7, 13, 13 mais 5, 18, 18 mais 2, 20. E aqui a gente não soma, não tem sentido, porque a soma foi feita classe a classe. E, finalmente, temos a frequência acumulada relativa, que vai usar a relação entre a acumulada e o total. Então, agora nós vamos dividir cada frequência acumulada pelo total para achar a acumulada relativa. Já adianto a vocês que, às vezes, isso aqui recebe o nome de distribuição empírica. Então, vai ter exercício que vai pedir a distribuição empírica, o que ele quer é exatamente a frequência acumulada relativa. Vamos acrescentar aqui uma coluna, então. Frequência acumulada relativa. E basicamente é isso. Eu vou pegar valores aqui da coluna de frequência acumulada e cada um deles dividir pelo total 20. Então, na primeira classe eu tenho 6 dividido por 20, que dá 0,30. Na segunda classe eu pego 13, que é o acumulado, sobre o total 20, que vai ser igual a 0,65. Na próxima, eu pegaria o 18 dividido por 20, que dá 0,90. E, finalmente, na última, 20 dividido por 20, que dá 1. E é outro detalhe, a última tem que dar 1, porque eu acumulei todo o relativo. E o total dos relativos é exatamente o 1, que se eu passasse para porcentagem, seria exatamente o nosso 100%. Bom, acredito que com esse exemplo ficou bem mais claro para vocês, né, cada uma dessas frequências. Vamos ter mais um exemplo aqui na sequência, só que o outro eu vou apenas resolver o que ele pede. Esse aqui foi o mais completo, onde eu pude realmente falar sobre todas elas. Bom, de início já quero me desculpar pelo tamanho que ficou aí na tela, talvez para alguns está um pouco pequeno. Nessa hora a apostila ajuda, se você já tiver baixado, você pode acompanhar por ela. É porque realmente a questão tem um enunciado meio grande, mas não se assustem. Não necessariamente ela é difícil. Vamos fazer juntos aqui.
A tabela a seguir apresenta a distribuição da variável número de talões de cheques X solicitados no último mês de uma amostra de 200 clientes de um banco. Então, nós temos uma primeira coluna aqui de variável quantitativa, por isso é uma distribuição de frequência, e é uma distribuição pontual, como eu já expliquei na teoria do início da aula. Cada classe representada por um único valor. Mas o que ele quer? A função de distribuição empírica para a variável x, número de talões de cheques solicitados, é. Bom, como eu falei, a primeira coluna é variável, a segunda é frequência. Essa frequência é a frequência absoluta. Quando ele pede a distribuição empírica, o que ele quer é a acumulada relativa. Só que ele criou uma dificuldadezinha porque ele trabalhou em forma de função. Eu optei por colocar essa questão mesmo assim, por mais que função aqui não vai ser discutido nesse momento, mas porque ela me permite sim mostrar algo que é importante. Primeiro, que essa função empírica é a partir da frequência acumulada relativa, expliquei na teoria agora há pouco, e que se eu construo, basicamente eu chego na resposta. Só com um detalhezinho de notação de função que aí eu explico no final. Então o que eu vou fazer aqui basicamente? Eu vou criar uma coluna a mais para calcular a frequência acumulada. E depois criar uma coluna a mais para a partir dela encontrar a frequência acumulada relativa. Então vou começar aqui da acumulada. Na primeira classe eu tenho 40 que pedem até 0 talões. A primeira acumulada é a própria frequência absoluta. Então eu repito. A partir daqui eu vou somar o que eu já tenho acumulado com o próximo. Então eu vou somar 40 mais 50, que vai dar 90. A próxima eu vou somar o 90 com 70 e o resultado vai dar 160. Depois eu vou somar 160 com 30 e o resultado vai dar 190. E finalmente eu vou somar 190 com 10 e o resultado será 200. Lembra que na acumulada, a primeira acumulada coincide com a absoluta e a última acumulada coincide com o total. Então, está tudo certo aqui. Mas o que eu quero é acumulada relativa, então eu vou criar uma coluna a mais aqui à frente. Na acumulada relativa, eu divido cada acumulada pelo total. Então, eu vou pegar 40 e dividir por 200. Então, esse cálculo aqui vai chegar no valor de 0,2, mas já vou colocar 0,20, que eu vou trabalhar com duas casas. A próxima, 90 dividido por 200. Isso aqui vai dar 0,45. A próxima, 160 por 200. Perceba que eu estou pegando as acumuladas e dividindo pelo total, que é o 200. Então, esse daqui vai dar 0,80. Depois, 190 por 200, que vai gerar um resultado de 0,95. E, finalmente, 200 por 200. Obviamente, a última vai dar sempre 1, quando se trata de acumulada relativa. Mas como isso aqui vai resolver meu problema? Vocês vão ver aqui na sequência, eu vou colocar na frente a notação de função. Se você tiver dificuldade nisso, gente, o mais importante para mim é o que está feito até agora. Você saber calcular a acumulada relativa. Mas vamos lá, a notação de função eu vou colocar aqui na frente. E vocês vão ver que nós vamos encontrar facilmente a resposta a partir daí. Bom, o que eu teria acumulado antes da primeira classe? Basicamente nada. Então eu teria acumulado 0. Caso eu pegasse valores abaixo do 0, ou seja, se o x fosse menor que 0. Agora, se ele for 0, então eu vou ter esse valor aqui. Ou seja, se ele tiver entre 0 a menos que 1, porque 1 já conta na próxima classe, ele vai dar esse 0,20 que está aqui. Se ele tiver entre 1 até menos que 2, porque 2 eu contaria na próxima, ele daria esse valor aqui. Se ele tiver entre 2 a menos que 3, ele daria 0,80. Se ele tiver entre 3 a menos que 4, na verdade aqui ele já colocou 5, ele pulou o 4, né? Ninguém pediu 4 talões, não tem problema. Ele seria o 0,95. E se eu pensasse em valores maiores ou iguais a 5, seria aqui nessa última, que daria 1. E agora uma observação mais atenta dos itens aqui que nós temos na resposta, nos permite gabaritar a letra C, que é exatamente a função que eu descrevi aqui do lado.
Se o x for menor que 0, eu não tenho nada acumulado. Se ele for entre 0 e 1, e nesse caso, como é só número inteiro, é só o próprio 0, é 0,20. Encontramos aqui, acumulada relativa da primeira classe. Se for entre 1 a menos que 2, que na prática vai ser só 1, já que estamos tratando de número inteiro, vai dar 0,45, a segunda acumulada relativa. Se for entre 2 até menos que 3, que vai ser só o próprio 2, vai ser 0,80. Entre 3 até menos que 5, que vai ser só o próprio 3, 0,95. E, finalmente, se for 5 ou mais, será 1. Gabarito letra C. Então, gente, se você teve dificuldade na parte da notação da função, é menos preocupante. Talvez nem caia aí nesse concurso. Mas espero que vocês tenham entendido bem o cálculo da frequência acumulada e o cálculo da frequência acumulada relativa. Principal objetivo desse vídeo. Como falamos no início que distribuição de frequência é uma tabela cuja variável é quantitativa e que ela pode ser pontual ou por intervalo, eu resolvi colocar aqui um bônus no vídeo. Eu vou ensinar vocês a construir essas distribuições. E aí, embora não esteja descrito expressamente distribuição de frequência no edital, nós temos o item tabelas. Então, é um tipo de tabela. Então, para não deixar nenhuma lacuna, enfim, para o curso ficar bem completo, eu prefiro ensinar isso para vocês. Eu até brinco, né? Na dúvida é melhor aprender. Então, na sequência, nós vamos aprender a construir distribuições de frequência, pontual e por intervalo. Há tempo ainda, só esqueci de falar que essa era uma questão da Banca Sesgran-Rio, caiu no concurso do Banco do Brasil em 2018. A partir daqui, eu vou ensinar vocês a construir uma distribuição de frequências. Bom, vou pegar aqui um exemplo. Embora eu tenha usado o mesmo tema de um outro que nós fizemos, não necessariamente vou chegar no mesmo resultado, tá? Então vai ter umas diferencinhas. Então olha só o que diz esse enunciado. Seja o número de talões de cheque solicitados por 20 clientes do Banco X em janeiro de 2024, dados fictícios. Pense o seguinte, alguém fez uma pesquisa e cada um dos clientes dizia quantos talões eles pegaram. Então o primeiro cliente pegou 1, o segundo pegou 5, o terceiro pegou 0, 2, 2 e assim por diante. Perceba que os resultados são números que representam quantidade. É uma variável quantitativa. Construa uma distribuição de frequência para esses dados. Construa uma tabela para organizar esses dados. Gente, a primeira coisa que a gente costuma fazer aqui é calcular o que chamamos de amplitude do rol. Mas o que é rol? Quando nós pegamos os valores assim fora de ordem, a gente fala que são dados brutos. Porque aqui na prática você simplesmente anotou os resultados que foram aparecendo. Se você coloca eles em ordem, normalmente ordem crescente, ele se torna um rol. Mas normalmente em exercício a gente nem faz isso, porque é trabalhoso e dá para resolver como dado bruto. Mas na teoria é como se a gente imaginasse eles em ordem, imaginasse um rol. Por isso que chama amplitude do rol. Se eu chamar de H maiúsculo, ele é a diferença entre o maior valor e o menor valor. Então, procurando aqui, o maior valor é o 5 e o menor valor é o 0, que inclusive se repete, não tem problema. O nosso H é igual a 5. Por que eu fiz isso? Porque existem dois tipos de distribuição, a pontual e por intervalo, que eu já expliquei no início da aula. Eu sempre vou tentar primeiro verificar se é possível fazer ela pontual, porque é mais simples. Só que eu preciso obedecer a duas condições. Primeiro, tem que ser uma variável quantitativa discreta. Para quem não se lembra, a variável discreta é quando você conta ou enumera pessoas ou coisas. Tem isso lá no nosso primeiro vídeo. Então aqui eu estou contando os talões de cheque. Em outras palavras, ou a pessoa pega 0, ou 1 ou 2. Não vai pegar 2,5, por exemplo. Tá? Então isso aqui está ok. É uma das condições para ser pontual. A segunda é que esse H não seja muito grande. Porque ele vai ser utilizado para descobrir que tamanho a nossa tabela terá. E se o objetivo da tabela é resumir valores, eu não posso ter uma tabela com linha demais. Bom, o H é igual a 5, a gente já adianta, não é grande. Grande é 10 para cima normalmente. Então esse H é igual a 5 é um valor pequeno. Eu vou criar uma tabela com 6 linhas, basicamente. Então obedeceu às duas condições, ela será pontual. Uma das consequências disso é que eu não preciso mais fazer cálculo algum. É só construir a tabela. E aí lá no início, quando eu defini a distribuição, eu falei que ela era uma série estatística. Uma série estatística, se a gente for ser bem rigoroso, ela tem alguns critérios, que nos exercícios que nós fizemos, a banca nem se preocupou. Mas imagina que ela resolve entrar nesses detalhes mais técnicos. O que eu quero dizer com isso? Eu sempre começo com o título.
E nesse título eu teria que destacar a que época se refere, a que local se refere e o que foi pesquisado. Por isso é que aqui eu acrescentei algumas coisas. Falei que era no banco X. Então eu vou pôr no título que é no banco X, é o local. O que foi pesquisado? O número de talões de cheque. E a que época se refere? Janeiro de 2024. Posso abreviar, tá? Isso aqui é um título, que, como eu falei, se a gente for ser bem rigoroso, é obrigatório numa série estatística. Depois a gente viria com o cabeçalho. Nesse cabeçalho, a primeira coluna colocamos a variável, que é aquilo que foi pesquisado, e na segunda a frequência. O que foi pesquisado aqui? O número de talões de cheque. Por questão de espaço, eu vou escrever só o número de talões, porque no título já fala que são cheques. E aqui, ao invés de escrever frequência, como a banca tinha feito nos exemplos já resolvidos, eu vou realmente escrever o que essa frequência representa nesse caso. Por que eu tenho 20 valores e não 21 e não 22? Porque foram pesquisados 20 clientes. Então, frequência é isso, que me deu origem à quantidade de valores. Então, aqui seria o número de clientes que pediram cada quantidade. Mas e agora? Agora eu começo do menor valor, que é 0, e vou até o maior valor, que é 5. Como ela é pontual, um valor por linha. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Alguns aqui já vão me questionar o 4. Aguarde que eu vou explicar. Agora eu vou contar quantas vezes cada valor apareceu. E aí, como eles estão fora de ordem, eu posso ir riscando. Por exemplo, o 0 apareceu 1, 2, 3, 4 vezes. O 1 apareceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O 2 apareceu mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou riscando, que se no final eu esquecer algum, eu sei qual eu esqueci e fica fácil corrigir. O 3 apareceu 3 vezes. Olha, 1, 2, 3. E o 4? O 4 não apareceu. Por que eu coloquei, gente? Estou dizendo, a banca, nos exercícios que ela fez, ela não preocupou com isso. Mas um dos detalhes, quando a gente estuda estatística mesmo, é saber que se você tem uma sequência, você não deve quebrá-la. Porque se você não coloca o 4, vai sempre gerar dúvida se o 4 realmente não existiu ou se de repente foi um erro de digitação, um esquecimento. Então não é bom correr esse risco, embora o total ia bater. Então o que é o ideal? É deixar o 4 e pôr um tracinho. Que o tracinho em tabela estatística representa o valor nulo, representa como se fosse o 0 mesmo. E o 5? O 5 apareceu uma vez só. Então tá aqui. Somando isso, tem que dar os 20 clientes, aqui deu certo. E aí, como eu falei, se for para fazer bem mesmo com rigor, no final toda a tabela tem que ter uma fonte. E aqui, como foi inventado, eu vou colocar como dados fictícios. O próprio enunciado já disse isso. Ok? Então, aprendemos aqui a construir um tipo especial de tabela, que é uma distribuição de frequência pontual. Na sequência, vamos aprender a construir uma por intervalo. E aí, fechamos aí o conteúdo de hoje. Veja esse exemplo. Sejam os salários de 20 funcionários da empresa Y em janeiro de 2024 em reais. Dados fictícios. E aí nós temos uma sequência de valores que são salários. O primeiro ganhava 1.000, o segundo 1.050, tudo em reais. O terceiro 1.200 e assim por diante, até que os 20 foram pesquisados. Construa uma distribuição de frequência para esses dados, considerando o logaritmo de 20 igual a 1,3. Vocês vão entender por quê. Gente, eu começo calculando aquela amplitude do rol. Mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior. Aquele H maiúsculo que eu estou chamando, que é o maior menos o menor. Devem ter percebido que aqui os valores estão em ordem. Então, o maior é o último, que é 5.000. E o menor é o primeiro, que é 1.000. Meu H maiúsculo, então, deu 4.000. Agora eu tenho que verificar se é possível fazer ela pontual, porque é mais fácil. Primeira condição, a variável ser discreta. Gente, salário acaba que fica parecendo que é uma coisa mais contínua, já dá uma ideia de continuidade pela quantidade de valores.
Mas ela gera dúvida. Mas se você olhar o H é muito grande, o H é 4.000. Se eu fizesse pontual, só para vocês terem uma ideia, eu tinha que começar do 1.000 e pôr todos os valores de salário possível. E ainda que eu considerasse só números inteiros, como parece que foi feito um arredondamento aqui, eu ainda teria que colocar o 1.001, o 1.002, o 1.003, mesmo que ele não aparecesse. Essa é a lógica da distribuição pontual. Em outras palavras, eu teria uma tabela com 4.001 linhas. Não teria nem sentido. Então, só estou dizendo isso para dizer que ela não poderia ser pontual. Pela quantidade de possibilidades que eu tenho, eu vou ter que criar faixas de valores, que é exatamente a lógica da distribuição por intervalo. Só que aí me gera cálculos adicionais. Eu vou ensinar as fórmulas aqui para vocês. Primeiro, eu vou calcular o número de classes. Ou seja, eu vou descobrir quantas linhas minha tabela terá. Há algumas formas possíveis. Eu uso uma que chama fórmula de Sturges. NC é 1 mais 3,3 vezes logaritmo de n, onde o n é a quantidade de valores. No nosso caso, é o 20. Perceba que o exercício já me deu log de 20. Então, eu só substituo 1 mais 3,3 vezes log de 20. Gente, atenção especial. Eu jamais vou somar 1 mais 3,3. E por quê? Porque o 3,3 está multiplicando alguma coisa. E na matemática, primeiro multiplica e só depois soma. Muito, muito cuidado com isso. Então, vou manter esse 1 e vou substituir o logaritmo de 20, que ele já me deu aproximadamente 1,3. Aí eu tenho que fazer essa continha. 3,3 vezes 1,3 dá aproximadamente 4,3. Eu não preciso fazer uma precisão muito grande, tá? E 1 mais 4,3 dá 5,3. E por que eu não precisaria fazer uma precisão muito grande? Porque número de classe tem que ser número inteiro. Posso ter 5 linhas e posso ter 6. Não tem como ter 5,3. Então, 5,3 por arredondamento vira 5, porque está mais próximo de 5 do que de 6. Ah, professor, mas eu não entendi. Quando o primeiro a ser abandonado for menor que 5, você só abandona e não altera o número inteiro. Se fosse 5 ou mais, a gente iria aumentar aqui para 6. Na verdade, o 5 tem uma regra própria, mas não vale a pena entrar nesse detalhe aqui. Não acho que a banca cobraria isso, tá? Então, vamos ficar com a regra básica. Menos que 5, você mantém o anterior. Lembrando que eu estou olhando esse aqui, o primeiro que está sendo abandonado, no nosso caso o 3. 5 ou mais eu aumento o anterior. Se fosse 5,7, por exemplo, eu jogaria para 6. Vamos deixar esse valor aqui por enquanto. Agora eu vou calcular a amplitude de classe, que é o intervalo propriamente dito. É o H minúsculo. Vou usar essa fórmula aqui. H maior ou igual a H maiúsculo sobre NC. Eu vou dividir aquele H maiúsculo que deu 4.000 pelas 5 classes, que vai dar maior ou igual a 800. Gente, quando aqui dá um número redondo, eu nem me preocupo com esse maior ou igual. Eu já ponho 800. Agora, se não desse, eu nunca ia poder reduzir esse valor. Sempre que eu fosse jogar, eu jogaria para cima. É só por isso que tem esse maior ou igual. Chegou a hora, finalmente, de construir a tabela, que é o último passo. Começamos com o título. Essa pesquisa foi feita na empresa Y. Foi pesquisado salários dos funcionários. E essa pesquisa é referente a janeiro de 2024. Aqui na primeira coluna, nós vamos colocar a variável. O que foi pesquisado aqui? O salário. Salário, como já falei que é dos funcionários ali em cima, e vou pôr a unidade que está em reais. E na frequência, a lógica da quantidade. Por que eu tenho 20 valores? Porque foram pesquisados 20 funcionários. Então, coloco aqui número de funcionários. E agora, gente, para essa faixa de salário, eu vou começar do menor valor, que é 1.000. E vou somar esse 800, porque ele representa exatamente meu intervalo. Então, seria 1.800. Agora, muita atenção que muita gente confunde aqui. O próximo, eu não vou começar com 1.900 nem com 1.801. Eu vou escrever o próprio 1.800. Mas e aí?
é que nesse primeiro, apesar dele estar escrito, ele não entra. Seria quem ganha de 1.000 a menos de 1.800. Aí vocês vão lembrar que tem essa anotação aí nos exemplos anteriores. Só que existe uma anotação própria da estatística, que é colocar um tracinho aqui vertical, para representar que o 1.000 entra, e um horizontal sem fechar o tracinho vertical do outro lado, para dizer que o 1.800 não entra, é até menos de 1.800. Se alguém ganhasse 1.799,99, entraria ali. Então, o próximo, 1.800, fechado de um lado, aberto do outro, eu vou somar mais 800. Isso aqui vai dar 2.600. O próximo, eu vou de 2.600 até eu somo mais 800, vai dar 3.400. O próximo, 3.400, fechado. Do outro lado, eu vou somar mais 800, vai dar 4.200. Quando é que eu vou parar? Quando eu atingir ou ultrapassar o maior valor. Passar não tem problema, não pode faltar. E o último, 4.200, já adiantei que é o último, porque se eu somar mais 800 vai dar 5.000. Poderia até fechar os dois lados aqui se eu quisesse. Tá, gente? Reforço que a leitura aqui seria 1.000 a menos de 1.800, 1.800 a menos de 2.600. Essa é apenas uma forma mais técnica de escrever. E agora sim, fechando as frequências, eu vou contar quantos valores em cada faixa. Vamos lá? Eu vou riscando. Entre 1.000 a menos de 1.800. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O próximo já é maior. Entre 1.800 e 2.600. Eu tenho esse e esse. E aí, gente, o 2.600 não entra aqui, ele entra no próximo. Então, só 2. 2.600 a menos de 3.400. Eu vou ter aqui 1, 2, 3, que o próximo já é maior. 3.400 a menos de 4.200. Eu vou ter apenas 1. E de 4.200 até 5.000 eu tenho todos os outros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E se eu somar aqui tem que dar 20, tá? Pode somar 7, 2, 9 com 3, 12, com 1, 13, com 7, 20. E claro, para ficar 100%, a gente lembra no final de colocar a fonte. No nosso caso aqui foram dados inventados, vou colocar como dados fictícios. Gente, eu quis colocar essa última parte, talvez para alguns ficou um pouco mais confuso, peço até desculpa. O mais importante da aula era aprender as frequências. Mas como eu falei, eu gosto de ter um material mais completo e achei que seria interessante pelo menos dessa noção. Se a banca não cobrar, tranquilo. Se você não entendeu tão bem, pode até assistir o vídeo mais algumas vezes, mas não é algo para se desesperar. Se realmente não entendeu, priorize entender a parte das frequências. Absoluta, saiba o que significa, saiba calcular a relativa, saiba calcular a acumulada e também a acumulada relativa. Era realmente o principal objetivo da aula. Isso aqui foi mais um bônus e caso aconteça, vocês também estarão preparados. Com isso, fechamos mais um vídeo. Vamos ter vários outros aí na sequência, podem aguardar. E no final teremos aí esse curso completo com várias questões da banca Sesgran Rio resolvidas. E a possibilidade de vocês irem tirando dúvidas, Podem mandar as mensagens aí, eu não respondo no dia, mas sempre que possível. E aí vocês vão ter uma preparação bem mais completa, bem mais organizada aqui no canal. Continue acompanhando, obrigado a quem chegou até aqui, bons estudos e até a próxima aula.